E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? A partir de hoje eu vou estar fazendo uma sequência de 5 vídeos de transbordo, literalmente, da mentoria Desbloqueio, do Desbloqueio ao Milhão. Somos 10.000 famílias com a mentoria do Pablo. Na verdade, é com o Pablo Marçal e toda a sua equipe, vários mentores de diversas áreas. Mas, assim, o foco é realmente transbordar tudo, todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente tá aprendendo, né, aos pouquinhos. Então, eu quero começar com esses 5 vídeos, que são tópicos bem. Foram os tópicos que mais fizeram sentido para mim e por isso eu escolhi, tá? Então, o primeiro tópico não poderia ser diferente. No primeiro módulo da mentoria, a gente era o módulo a queda das escamas, que era justamente entendendo desse processo que a gente entra, que não tem mais volta e tudo mais. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi o módulo assim, a maior instituição de todas. E eu pergunto a vocês, vocês sabem qual é a maior instituição de todas? Não existe empresa, não existe instituição, não existe nenhuma outra instituição maior aqui na Terra do que a família. Então, a família ela é essa maior instituição e, e me fez pensar e refletir sobre várias coisas. Eu cheguei até a transbordar com uma amiga também sobre isso, porque a gente viu que, assim como Deus é uma tríade, a família também precisa ser essa tríade. Então, na base, lá no topo, na verdade, dessa tríade, está o homem e depois a mulher, e aí eu já vou falar sobre isso. Na outra, numa ponta, os filhos e na outra ponta, os bens dessa família. Então, lá em cima, nessa ponta, por que que o homem vem primeiro e a mulher vem depois? E é isso que a gente vê muito conflito hoje em dia, porque o homem, numa casa, nessa instituição, nessa maior instituição, é aquele general de guerra, é aquele que vai morrer primeiro, que na guerra ele vai se colocar na frente dessa família. Então, por que que hoje a gente vê todo esse ataque a essa maior instituição? Começa por aí, né? Os homens não não estão prontos, muitas das vezes, a morrer pela sua família. E a mulher, por sua vez, também, na verdade, assim, eu acredito que com toda essa independência, a mulher foi para o mercado de trabalho, ela se vira sozinha, ela não depende de homem para nada. Então foi fazendo com que a gente se tornasse, a gente quisesse, dentro de um lar, muitas das vezes, a gente querer se equiparar ao homem, né? Então eu conversei com uma amiga sobre isso, sobre submissão, aí a gente torce a cara e fala, submissão. Mas a submissão não é a submissão que a gente via lá dos nossos avós, né? Da mulher tá ali, aguentar tudo, aguentar cada absurdo e tá ali sendo submissa e tal, aquela coisa, né? Com o marido ou tratando o marido como se ele fosse o rei. E não é esse tipo de submissão. É a submissão de deixar o homem comandar. E é essa, muitas das vezes, a nossa dificuldade como mulher. A gente quer comandar, a gente quer dar ordem, que a gente quer dizer como que tem que ser as coisas. Então, a gente, de certa forma, talvez por criação ou talvez por proteção, uma espécie de proteção, a gente meio que criou isso, da gente ser viril, da gente querer resolver e fazer do nosso jeito e não depender de nada de ninguém. Então, o que que acontece? Acaba tendo esse conflito. O homem, por sua vez, principalmente se ele não estiver preparado, ele não tem essa mentalidade de que ele é o homem da casa e que ele tem que morrer pela família dele. E a mulher quer bater de frente com ele. A mulher, ela quer competir com o homem. Então a gente fala, direitos iguais e tal.
existe limitações para isso. Dentro dessa maior instituição, o homem precisa ser o comandante disso, a cabeça disso, né? E a mulher, ela, consequentemente, ela que conduz esse homem, porque a gente sabe que a mulher, ela tem essa capacidade de influência, né? Então, por isso que ela precisa ter sabedoria, né? Para que ela consiga conduzir o próprio marido dela, mas não querer ocupar o lugar dele, sabe? Então, foi uma aula que abriu a cabeça para outras coisas e eu falei assim, realmente, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente, mulher, de querer combater e ocupar o lugar do homem, decidir ser o homem da casa, né? E é muitas das vezes o que a gente vê, que a mulher, ela é o homem da casa. E aí o que acontece? Acontece que a mulher que ela é muito viril, ou seja, ela é o homem da casa, se ela encontrar com um homem que seja viril de verdade, que falar, não, quem manda aqui sou eu, não vai dar certo, vai dar choque. E aí o que normalmente acontece? A mulher que é viril demais, ela casa, por exemplo, com um cara que não se posiciona, que aí muitas das vezes é um menino que por conta de criação ou por conta de bloqueios, de demandas emocionais, não amadureceu. Então, ali há o que? A inversão do papel. A mulher faz o papel do homem e o homem faz o papel da mulher. Infelizmente, há muitos lares assim hoje, né? E, aliás, algo muito interessante que ele falou sobre a diferença de casa e lar. Hoje em dia, nós temos muitas casas, mas infelizmente a gente tem poucos lares. Então foi uma aula que fez muito sentido para mim, por isso que eu escolhi para transbordar. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade. O homem precisa ser o homem da casa, precisa ser a segurança dessa casa. A mulher, ela precisa dessa proteção, ela precisa dessa certeza de que ela tem um homem que vai morrer por ela e pelos filhos dela, e ela precisa ter sabedoria para conduzir esse homem, para conduzir essa família, conduzir esses filhos, né? Então, o homem morre pela mulher e a mulher morre pelos filhos. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade e a gente tentar cada um ocupar o seu lugar para que haja esse equilíbrio. Porque o homem nunca vai morrer primeiro numa casa onde a mulher quer ser o homem da casa. Onde ela quer ditar as regras, onde ela decide tudo sozinha, tudo é do jeito dela e acabou, e o homem não tem voz. Não tem como, ele não vai nunca ser o homem da casa. Porque tem alguém competindo com ele. E ele, por sua vez, porque se bater, a mulher se querer ser, a mulher é viril e o homem viril, vai dar ruim. Não vai dar certo, né? E às vezes é o que acontece em algumas casas também. Ninguém cede, a mulher quer ocupar o lugar dele e o homem, por sua vez, não abre mão e bate. E dá choque realmente. Então a gente precisa encontrar essa harmonia. O homem precisa amadurecer, precisa entender que ele é o homem da casa. Ele tem que morrer por aquela família. E a mulher, por sua vez, ela tem que entender que ela precisa de sabedoria e de uma certa doçura para conseguir conduzir esse marido. E não competir com ele, não querer ocupar o lugar que é dele. Essa é a submissão. Não é a submissão de você aceitar tudo e ser humilhada e aceitar ou tratar, sabe, feito um rei. Nada disso. É você entender exatamente isso. Dentro de um lar, o comando tem que ser do homem. E o homem precisa entender e ser esse comando. E a mulher precisa saber que ela é ajudadora dele, que ela tá ali do lado dele. Ela não pode ocupar o lugar dele, nem ele o lugar dela. Cada um tem que ocupar o seu respectivo lugar. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Então foi a aula que fez muito sentido para mim e eu tô transbordando para
para vocês. Espero que faça sentido para vocês também. Tchau, tchau.